Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, e aí, tudo bem? Voltamos com o We That Podcast, agora depois do draft de 2019. Havia muita expectativa em relação ao draft. E como você não vai ouvir muita coisa sobre o draft do Saints nas grandes mídias, nos grandes censos, até porque pique mesmo, a gente teve duas escolhas, a gente fez um podcast para explicar direitinho cada uma das escolhas do Saints. E mais do que isso, já que a gente não participou tanto do draft, a gente vai principalmente falar mal de quem participou, no caso da galera da NFC South. Vamos começar apresentando a galera que fará esse We That Podcast. We That, escalação. Começando sempre por ela, tudo bem já? Olá, amigos, tudo certo? Feliz e triste ao mesmo tempo, porque assisti Vingadores este fim de semana e meu coraçãozinho ainda não se recuperou totalmente. Mas também para falar de draft, não acredito que estou falando do draft. Só para lembrar um fato curioso, porque ano passado, quando a gente começou esse projeto aqui do podcast, a gente começou exatamente falando do draft do ano passado. Olha aqui como o círculo está se fechando hoje. Então hoje nós estamos começando o podcast número 1 da segunda temporada. Isso, olha que coisa bonita, meu coração já tá acelera agora. Chegamos nele, quem diria que a gente não chegaria? Tudo bem, Igor? Tudo bom, galera? Muito bom estar de volta. Vamos aí, né? Completando esse ciclo, né? Começando a off-season de novo, vamos embora. E falando nos sobreviventes, tudo bem, pai? Tudo mais ou menos. Tô 30 Hz aqui. Mas a vontade de participar, mais ou menos. A vontade de participar é maior que uma gripezinha. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Então vamos lá, vamos começar esse That Podcast. A gente vai falar bastante sobre as escolhas do Saints, mas antes de falar das escolhas do Saints, melhor do que ter ido super bem no draft onde a gente quase não tinha escolha, é a gente ver o pessoal da NFC South fazendo uma cagada atrás da outra. Aliás, o draft do Atlanta Falcons é pra colocar na prateleira ao lado da fotinho do 28-3, né, pessoal? O Falcons começou com uma escolha sólida, mas que eu achei rich, que foi o Chris Linderstrom, que é o guard de Boston College. É um jogador interessante, o Manid, o time realmente precisava, sofreu com problemas no interior da linha, mas, porém, entretanto, todavia, não acho que era o melhor jogador disponível na escolha. É só lembrar que o Atlanta Falcons teve a escolha número 14, assim, não era um jogador top 15 do draft. Eu acho que eles poderiam ter atacado outras necessidades, como, por exemplo, o defensive end, porque eles tiveram alguns problemas. Eu não acho que o Vic Beasley seja bom, mas enfim. Feliz por... Assim, é uma escolha sólida, mas porém eu achei uma escolha alta demais pro jogador que era. E é claro, a escolha maravilhosa, que foi a 31ª, onde eles sobem pro fim da primeira rodada, cedem a escolha de segunda rodada. Eles cederam uma escolha de terceira rodada para subir 14 lugares para pegar um cara que estaria disponível muito provavelmente entre a terceira e a quarta rodada. Foi basicamente isso que eles fizeram. Parabéns aos envolvidos, a gente gosta sim, e tomara que seja mais um jogador que o Cameron Jordan vai atropelar durante a temporada. Aliás, ele já deu as boas-vindas, né? Aliás, falando sim, em boas... né? Você viu que ele já comentou, né? Uhum. Muito Me engraçado. corrijam se eu estiver errado, mas na NFC South acho que todo mundo pegou jogador de linha ofensiva, né? Acho que a primeira escolha do Buccaneers não foi essa, né? Não sei, peraí, vou olhar.
Eu sei que a do Carolina Panthers foi, e do Atlanta Falcons também foi. Sim, acho que o Buccaneers, se eu não me engano, não foi, não. Sabe que o Bucks coitado, eles têm tanto buraco, né, gente? Sabe o que o Bucks fez, que eu achei sensacional? Eles escolheram um kicker. Sim! De novo. E olha que eles têm o Cairo Santos lá. Coitado, o Cairo deve ser cortado, galera. Você não escolhe um kicker pra ele ser cortado. Bom, o Bucks escolhe, então não sei. Bom, há um tempo atrás eles pegaram o Aguayo na segunda rodada, né? Cara, e foi um trade up, foi tão maravilhoso. Sim. Dessa vez eles deram foi uma escolha de quinta rodada. Mas assim, o Matt Gay, kicker de Utah. Mas é isso mesmo, ninguém dá pique por kicker pro cara ficar disputando posição. Ao menos que o Cairo faça um camp sensacional, acho que ele vai perder o emprego de novo, né? A gente não fez essa cagada? A gente não deu pique pro kicker? Recentemente? Não lembro, mas não me recordo. Eu sei que draftou kicker sim, peraí. Porque o Will não é draftado pro Saints, né? Não, ele é do undrafted Ele é undrafted do Ravens. Baltimore. Do Ravens. A gente pegou ele do Ravens. Mas não foi draftado também. Eu acho que um kicker draftado pelo Saints... Deixa eu achar, tô com uma lista aqui de especialistas draftados. Em 2018, a gente teve 6 especialistas draftados, sendo 2 kickers e 4 Panthers. Em 2017, quem draftou um kicker foi o Carolina Panthers. Draftou o Harrison Butker. Deu certíssimo. Virou kicker do... virou ninguém. Ele foi cortado, eu não entendi. Fizeram uma disputa no camp pra eles darem um contrato pro Ganou, sabe lá Deus por quê, mas... deixa eu puxar aqui... Mas esse viado acertou um chute de 61 jardas na temporada passada, né? Foi um chute importante, pelo que eu me lembro. Na última vez que a gente gastou um pique com um especialista foi um tal de Thomas Morstead. Acho que valeu a pena. Que, aliás, foi no draft de 2009. Vocês sabiam que naquele onside kick o Thomas Morstead era rookie? Sim. Nossa, cara, eu tô abismado. Tô me sentindo muito bom. E aí, em 2008, a gente, no sexto round, pegou o Taylor Milhouse. Também deu certo. Não sei quem é. Era ruim. Eu lembro dele. Era muito bom. Se não me engano, ele perdeu a posição pro Warner. Ele muito escroto. Era um cara que tinha muita perna e nenhuma precisão. Isso é da série Drafts Sensacionais que a gente fez ao longo da história recente. Não preciso lembrar do Panther no primeiro round de draft. A gente vai... Eu vou tirando sarro enquanto a gente tá por cima, tá ligado? Porque é lógico. A gente já foi muito zoado por drafts horrorosos. E nem precisa ir muito longe, né? Se você pegar 4 anos atrás, 4 anos atrás, nossos drafts eram terríveis. Antes do Jeff Ireland chegar, a coisa... Chegaram feio. Eu vou até pegar as escolhas dos últimos anos do Saints aqui pra vocês terem uma ideia de como a gente melhorou. O draft do Panthers foi o Brian Burns, Edge de Florida State, 16 overall. Greg Little, offensive tackle de Ole Miss. Will Grier, QB de West Virginia. Christian Miller, Edge de Alabama. Jordan Scarlett, running back de Florida. Dennis DeLay, offensive tackle de South Carolina. Terry Godwin, wide receiver de Georgia. O draft do Tampa Bay. A primeira escolha deles, com a quinta escolha no primeiro round, eles draftaram o Devin White, linebacker de LSU. Puta jogador. Aí depois foi o Sean Bounty, cornerback de Central Michigan. Depois o Jamel Dean, cornerback de Auburn. Mike Edwards, defensive back de Kentucky. Anthony Nelson, defensive end de Iowa. E Matt Gay, o kicker de Utah. Scott Miller, wide receiver de Bowling Green, que eu nem sei que universidade é essa.
Terry Beckner Jr., defensive tackle, Missouri. E é isso. Agora eu não tô conseguindo achar o do Falcons. Não, o Falcons fez cagada. Vamos lá, posso comentar rapidinho as escolhas que a Gé comentou de Sim. cada time, um pouquinho? Bom, pra mim o melhor de todos foi o Carolina Panthers. O draft do Carolina Panthers foi muito sólido. O Brian Burns foi um puta estilo na escolha que ele saiu. Ele é um jogador fantástico e vai dar muito trabalho. Muita gente tinha ele como top 10. Ele era um cara que tinha alguns medos, porque ele era muito leve pra posição que tinham como objetivo dele jogar. Mas ele ganhou peso e continuou tão veloz quanto ele era. Os testes físicos deles foram fantásticos. O Greg Little é um cara de muito potencial, mas muito cru, e assim, o Carolina achou um jogador interessante no Motton em 2017, que é um cara que eu acho que deve ganhar espaço esse ano. E uma surpresa, assim, o Will Grier é um cara que, assim, muita gente colocava ele com potencial de ser titular, mas eu acho que foram sensatos e draftaram ele pra ser o que pra mim, na minha cabeça, ele tem projetado, que é ser um backup. Acho um pouco alto na terceira rodada, não sei se eles têm uma visão diferente quanto ao Will Grier. E também gostei muito do Christian Miller, é um jogador meio underrated de Alabama, pode dar trabalho também. Eles estão renovando a linha defensiva, né? Só pensar que tipo, o Julius Peppers acabou saindo e eles estão passando por esse processo de renovar esse front seven. Eles têm bons defensive tackles, né? Tem o Kawan Short, que é um jogador absurdo. Esse cara é um monstro. Então, pra gente foi ruim o draft, assim, mas bom trabalho. O draft passado eu já tinha gostado do Carolina, um trabalho sólido. Eu só queria dizer que quem era o GM de Carolina é o GM do Giants, então ele também estragou muita coisa. Obrigado, David Gettleman, fantástico. E é isso, galera. Tampa Bay, achei um pouco estranho o draft Tampa Bay. Eu entendo a escolha do Devin White porque o time necessitava, mas tinham valores melhores. Por exemplo, o Josh Allen de Kentucky, que era um outside linebacker / defensive end. Eu acho que ele era, apesar de gostar bastante do Devin White, eu acho que pela posição do defensive end, eu acho que é uma posição premium hoje em dia. Quanto mais você for capaz de apressar o QB adversário, melhor, ainda mais na nossa divisão. Então, apesar de gostar muito do Devin White, acredito que haviam valores melhores nessa posição. Depois o time foi para cornerback, foi uma situação que o time sofreu muito ano passado. Talvez eu tenha sentido falta de um defensive end, porque é um time com algumas deficiências nesse sentido. O Jason Pierre-Paul é um cara que não vai ficar mais novo, o Vinny Curry saiu, né? Então, e tem questões também contra a manutenção do Jared McCoy. Não sei se vocês viram, mas muitos rumores quanto à saída dele por conta do salário alto que ele tem e a queda de rendimento por conta da idade. Então o Tampa acertou algumas posições. Eu gosto do Sean Bunting, que foi draftado, assim como o Devin White. Só que eu acho que ficou um pouco vazio essa questão da linha defensiva, né? Eu não sei, talvez eles estão esperando, por exemplo, do Vita Vea dê um passo à frente, do Noah Spence se tornar um jogador mais consistente. Talvez eles estejam apostando nisso, mas eu achei que eles podiam se esforçar nessas situações, mas é aquele negócio, né, cara? Enquanto o James Winston estiver lá, eu torço para que o Tampa fale miseravelmente tudo que tiver que fazer. Só tenho medo de uma coisa, cara. Agora eles têm técnico. Sim, o Bruce Arians é fantástico e ele tem um ataque absurdo na mão, cara. Sim, ele tem um ataque absurdo na mão. Então, é isso que me assusta um pouco, porque ele vai fazer o time jogar. Isso preocupante. E por falar em ganhar peso, você falou do draft do Carolina Panthers. Vocês viram o tamanho que tá o Christian McCaffrey? Não. Eu acho que ele vai ter que fazer uns testes aí e tal, né? A NFL deve estar de olho, assim. Cara, que absurdo. O cara tá um cavalo. O cara não fica saudável.
né? Não adianta nada. Aí não adianta. Eu não Só pra- gosto dessa ideia de running back pesadão. Eu espero que ele não tenha Não. perdido a velocidade que ele tinha, porque a melhor qualidade dele é a capacidade de visão e explosão, né? Eu tenho Então- trauma de running back pesadão. Eles sempre deram muito trabalho pra gente. Tudo bem que qualquer um dava trabalho pra gente, né? Mike Mas- Tolbert? É, qualquer um fazia estrago, mas é running back pesadão que arrebentava, mais. Só pra falar dos drafts antigos, os Saints, antes da gente ir pra análise desse ano, o ano passado a gente fez aquele trade-up pro Marcus Davenport, pegamos também o Trequan Smith, Rick Leonard, Latrell Jamerson, Cameron Moore, Boston Scott e o Will. Clap. Claro. Não entendi a piada. Mas eu não vou rir, não. Pra não dar Nossa audiência. senhora. Obrigado. Em 2017, a gente foi um tal de Marshawn Lattimore, um tal de Ryan Ramczyk, um outro desconhecido chamado Marcus Williams. No terceiro round, a gente fez um trade com o São Francisco para pegar um moleque chamado Alvin Kamara. Olha esse draft, olha esse draft. Depois O do melhor draft do Saints nos últimos 10 anos. E ainda teve o Trey Hendricks. Só no draft de 2017 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 titulares. Porque o Cinco Anzalone caras. virou titular como o Mike, né? No fim ele Nossa, acabou Dan. ganhando a posição. Deu até uma arrepiada aqui agora. Em um draft foram 5 titulares. Em 2016, um tal de Sheldon Rankins, outro desconhecido chamado Michael Thomas, o Von Bell, Onyemata e Daniel Lasco. Foi um fiasco total. Aí em 2015, que foi antes, o último draft antes do Jeff pegar, olha que Nossa, maravilha. Nossa. Meu Deus. Andrew Speed, deu meio certo, vai. Não foi aquilo tudo, ele foi draftado na 13ª escolha geral. Mas, beleza. Stephon Anthony, não tava no roster 2 anos depois. Puta merda. Meu Howley Deus. Kikarra, Quem? Garrett Grayson. Aí tem o cara que Ah. mais deu certo. O cara que mais deu certo nesse draft do Saints. PJ Williams. Você vê o Nossa. tamanho da Ele merda. é desse draft? Nossa. Ele é de É. 2015. Ele renovou agora, né? A temporada passada. É verdade. É. 15. Aliás, ele pegou 9 milhões pra um ano de contrato, né? Ele também tá dando dinheiro a rodo pra qualquer um. O Davis Stu, Tyler Davidson, esse Davidson deu jogador. Damian Swan e Marcus Murphy. Aí 2014. 2014, Marcus Brandon Murphy. Cooks, o Stanley Jean-Baptiste, que a gente imaginou que ia ser a solução pra cornerback. A gente só draftou ele porque ele era grande. A gente só esqueceu que além de ser grande, ele precisava saber marcar. Ele E isso precisava ele não saber sabia. marcar e ler as defesas. Isso é muito bom, cara, porque a gente falou, não, agora a gente tem o Jairus Bird, então o que a gente Sim. precisa? A gente vai montar a defesa do Seattle Seahawks, que a gente vai pegar um puta de um corner grande. Ele sabe jogar futebol americano? Não. Então não sabe, tipo, basicamente foi isso. Tanto faz, né? Pra que jogar futebol? Aí a gente também Sei lá. draftou um tal de Kyrie Ford, que eu nunca ouvi falar. Nem sei quem é. O Vini Nossa. Sunseri. Nossa, Nossa, sério? o Grande cabelo Vini dele era bonito, era a única coisa. Né? O dele era o cabelo. Grande Vini Sunseri, cara. Grande No Vini quinto Sunseri, round monstro. veio o Ronald Powell. E no sexto round, Tavon Hooks. Aí em 2013 salvou o Tyron Armstead e o Ken Stills. 2012 veio o Aken Hicks, que foi um ótimo jogador longe do Saints. Detalhe. Em 2012 veio o Corey White também, outro jogador que eu sinto falta. Jesus. Aí Olha, antes disso dá a gente tristeza comemorava isso. muito 2011, que a gente draftou o Cam Jordan, Mark Ingram, um tal de Marcus Wilson, que deve ter virado jogador de tênis, o Johnny Patrick, que também deve ter virado corredor de NASCAR, Greg Romeus e o Nate Bussey. Em 2010 a gente trouxe o Robinho, Charles Brown. First pick, hein? Robinho O foi. Robinho foi 32ª pick, né? Em 2010 a gente era campeão. Aí Jimmy Graham, né, que jogou um pouquinho no Saints, enquanto ele tava vivo. Foi. Terceiro round. Jimmy Graham, Al Woods, virou lenhador. Matt Tennant Nossa. e o futuro da franquia, o Sean Canfield.
Nossa. Não sei quem é esse cara. Era um quarterback ruim pra burro. Até um tempo atrás, ele aparecia como backup, o terceiro spot em algum dos times aí. Em 2009, a gente pegou... Pode falar, Igor. É uma história linda, né? Você vê esses nomes aqui, você lembra deles em campo, você fala, velho, como alguém avaliou e falou, não, esse cara vale uma escolha de terceira rodada, sabe? Tipo, é legal. Você vê que as pessoas estudam. Eu tô no site 247 Sports. Então, eles dão o nome do pick, da onde o cara é e tal, e eles dão uma avaliação em estrelas da época do pick. Então, por exemplo, o Patrick Robinson, o Robinho, eles deram 3 estrelas pra escolha do Saints. O Jimmy Graham, eles não deram estrelas. Tipo, não sei quem é esse cara. Jogou basquete, nunca jogou futebol americano. Ele jogou um ano de futebol americano em Miami. Risos. Muitos risos. O Al Woods, que era um defensive tackle, recebeu 5 estrelas. Você vê como os caras manjam de futebol americano. Os caras manjam muito de college. Né? Thomas Morstead veio em 2009. Aí em 2008 já começa a ser o pessoal mais velho, né? Vem o Cedric Ellis, Trace Porter, Carl Nicks, Demario Presley. Meu Deus, Demario Presley. Adrian Harrington. Adrian Harrington tem uma história legal, porque como ele veio no 7º round e era wide receiver alto, todo mundo achou que ele era o novo Marcus Colston. O Brandon Collins. O povo se empolga, pelo amor de Deus. Em 2007 a gente draftou o Zame Young. Não tá bom, acho que até 2009 tá bom. Só 10 anos aí de tristeza já tá bom. Não precisa ficar lembrando. E pra vocês verem como ele tá velho, em 2007 a gente draftou o Jarmon Bushrod. Meu Deus do céu. Que tá aí até hoje. Enfim. Um cara de linha ofensiva dura 11 anos na NFL. O cara tem que... Se bem que assim, a gente vai questionar o tanto que ele durou, né? Não. Né? Alguém tá pagando pra ele jogar ainda, né? A gente pode questionar alguém pagar pra ele jogar ainda também. Sim, claro. Mas em 2019... Rapidinho, só pra falar do Falcons aqui, eu achei as escolhas dele, rapidão. Primeira escolha foi o offensive guard Chris Lindstrom, do Boston College. Depois foi Caleb McGarry, offensive tackle de Washington. Kendall Sheffield, de cornerback de Ohio State. John Kominski, defensive end de Charleston. Quadre Ollison, running back de Pittsburgh. Jordan Miller, cornerback de Washington. Marcus Green, wide receiver de UL Monroe. É isso aí, só pra não passar batido. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. E em 2019 o Saints fez um draft que deixou pessoas animadas. Digamos que até alguns ficaram molhadinhos com essas escolhas do New Orleans Saints. Começando pela primeira rodada, que foi espetacular a primeira rodada do Saints, porque como a gente costuma fazer cagada no primeiro round, não ter uma escolha de primeiro round evitou que a gente fizesse merda, isso já é pra se comemorar. Aí na segunda escolha, a gente se move no draft, consegue um trade com Miami Dolphins, que é sempre muito bom para o New Orleans Saints, e escolhemos Eric McCoy. Ele é center, vem de Texas A&M. E o Igor ficou, assim, ele não conseguia conter a alegria dele. Cara, é que eu acho que no momento que a gente tá chegando, principalmente do Breeze, do nosso ataque como um todo, ter um jovem jogador pra se juntar a essa defesa, um cara consistente como o McCoy foi durante toda a sua carreira no college, ele era um cara cotado pra sair no final da primeira rodada, talvez até o meio, mas assim, a gente escolheu no lugar certo, não dava pra esperar mais. E você pode colocar ele pra jogar. Ele é um cara que foi 3 anos titular, ele tem mais de 30 jogos na posição. 39 jogos. Eu acho que ele tem que melhorar em termos de técnica, principalmente em proteção de passe, mas as características físicas estão lá. Ele foi sólido durante boa parte da carreira em Texas A&M.
E você precisa. E querendo ou não, a gente às vezes fica esperando um tight end, fica esperando essas piques de um wide receiver, mas cara, a gente sabe o quanto é difícil ter uma linha ofensiva que sustente o ataque. E a gente viu o quanto a gente caiu quando a nossa linha ofensiva caiu. Quando o Max Unger, que de maneira muito bonita falou, cara, eu caí de produção, eu não volto, com muito orgulho do que fez, só que ele viu que não dava mais, e isso eu achei bem legal, assim, dele não ficar forçando a situação. E o quanto a gente teve problemas na pós-temporada, né, como o Ndamukong jogou bem contra o Saints. Não tô dizendo que o McCoy vai ser um cara que vai chegar e substituir e ser um cara fantástico, mas ele tem tudo para ser um jogador muito sólido, por toda a experiência, por toda a inteligência que ele tem. Ele vai ter que melhorar, mas o nosso trabalho de linha ofensiva eu acho que vem sendo muito bom em termos de treinamento, desenvolvimento. Então, cara, eu fiquei bem feliz mesmo. Eu não confio no Nick Easton, eu não sei se eu cheguei a... Eu não sou fã do Nick Easton, ele era cotado para sair do Vikings, né? Então, eu gostei da escolha do McCoy, eu prefiro ele ao Easton, mas de qualquer forma, ter essa galera boa, promissora e versátil no interior da linha vai ajudar a gente bastante pra gente não sofrer tanto. Até porque a gente tem muita movimentação a gente tem o Teron Armstead, que a gente sabe que, né, uma hora quebra, infelizmente. O Ramczyk sofreu um pouquinho também, então a gente tem que fazer algumas rotações. E ter um cara interessante como o McCoy para entrar nesse miolo da linha, para conseguir estabelecer um jogo corrido interessante, que eu acredito que seja a melhor função dele, vai ajudar bastante no nosso ataque. Enfim, eu fiquei muito feliz mesmo, fiquei muito feliz. Eu achei que o Saints ia acabar draftando um jogador de linha ofensiva cedo, porque todo mundo esperava, o Saints vai trazer um tight end, vai trazer um wide receiver. Eles falavam muito em safety. Fiquei feliz com a escolha. Tinha muita gente que falava, né, de melhorar a secundária, o time teve alguns problemas no ano passado, a gente sabe muito bem. Até um outro defensive end, né, pra compor esse elenco, né, pra rotacionar com o Davenport e o Jordan. Mas eu acho que foi uma escolha muito inteligente pelo momento que o time se encontra. Se eu acredito que o McCoy vai ser um bom jogador, você tem um time muito jovem, uma linha ofensiva muito jovem, muito talentosa. E a gente tem que pensar que também, eu não sei se o Saints vai renovar com o Andrew Speed. Eu tenho minhas dúvidas se ele fica pro ano que vem. Então, essa era um outro ponto que eu queria entrar, até sobre essa discussão ainda, o futuro do Andrew Speed. Há quem diga que essa escolha do Saints no draft seja um indicativo até de que o Saints estaria procurando uma nova casa pro Pitt. Como não vai renovar no fim da temporada, em vez de deixar sair como free agent, o Saints poderia estar no mercado oferecendo Andrew Speed em troca de 3 pastéis de queijo. É uma opção? Cara, eu talvez... Pode falar, Marcelo. Eu ia falar só que se fosse de carne eu trocaria. Só isso. É mais caro, né? Que é mais gostoso mesmo. De carne. Carne é legal. Queijo é muito hidráulico. E você vê como os times sofrem pra encontrar bons offensive linemen. Como tem poucos times que tem boas linhas ofensivas. Eu gosto de sempre pegar o exemplo tipo do Cardinals. Cara, o Cardinals não tinha uma alma viva no ano passado. E isso acabou com o desenvolvimento. Literalmente, você pode ter acabado com a carreira do Josh Rosen porque você não tinha ninguém que conseguia jogar o mínimo numa linha ofensiva. Pra você ver o quanto é importante. E a gente sabe, a gente tá ciente que provavelmente a temporada que vem é um momento de transição do Saints. Né? Talvez o Ted fique, vamos ver, né? O que vai ser, mas vamos ver se o Drew Brees fica. Então é um momento bem crítico e você tem que ter desenvolvido essa linha para dar pro seu quarterback calma para poder trabalhar, pra ele não ser jogado na fogueira, para tipo não ser um Deshaun Watson da vida, sabe? Que você junta 5
5 jogadores horrorosos e coloca, bom, esse cara é fantástico, ele vai se virar. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que dar tempo, tem que deixar o cara se desenvolver, tem que deixar o cara acostumar com o ataque. Então eu gosto da estratégia, eu fiquei feliz com a escolha com isso. Foi uma escolha bem consciente, sem basear em necessidades de curto prazo, entende? Eu acho que não é uma necessidade agora, você não vê o Saints necessitando de um cara para plug and play, sabe? Mas ele é capaz de fazer isso e também vai ter o espaço dele para se desenvolver. Aí na escolha seguinte, por favor, já. Não, só falando que o site oficial lá da NFL, né? Os comentaristas analisaram e teve um que falou que o melhor draft deste ano foi o do Saints. Ou seja, o hype já começou cedo este ano. Não esperaram nem começar o training camp. Já falaram do draft. Já. Considerando a nossa falta de opção no draft, também não é tão utopia. Não sei se para ser o melhor, mas tá ali entre, sei lá, 5, 7, pode ser. Porque aí logo na 4ª rodada, em um trade também com o New York Jets, o Saints draftou o cara de nome mais legal até agora, que é o Chauncey Gardner-Johnson. Ele é defensive back, é safety, né? Vem de Flórida. E é um cara que, teoricamente, vem para fazer a rotação na secundária, para fazer o que o Coleman deveria ter feito nessa temporada. É basicamente isso. Eu gosto do outro jogador que vocês viram talvez você tenham reparado a minha animação no grupo. Ele era um cara que podia tranquilamente sair na 2ª rodada. E a gente conseguiu ele na 3ª e na 4ª, né? Eu acho que o que atrapalhou ele nesse draft é que ele teve um ano de 2017 muito inconsistente. Ele melhorou muito de um ano pro outro. Ele é um cara que passou de tipo assim, esse cara aqui não devia ser, sei lá, devia ser draftado pra um cara de, jogador interessante, jogador capaz de jogar em várias funções, etc. É um cara que trabalhou muito no slot durante a carreira no college. Ele jogou muito marcando slot, é um cara capaz de jogar homem a homem, é um jogador interessante marcando em zona. Talvez ter ele com o Marcus Williams possa tirar um pouco da carga do Marcus Williams ser esse cara que tem que jogar no tempo todo no fundo do campo. Pode tirar essa carga também dos cornerbacks. O Bell vai poder fazer pra mim o que ele faz de melhor, que é jogar em zonas curtas e trabalhar a linha do scrimmage, que ele é muito bom fazendo isso. Ele é um cara que tem números bons perto da linha, é um cara sólido, tacleando. O Gardner-Johnson é um cara que melhorou muito nesse quesito. Eu acho que você pode ter ele como esse coringa na defesa. Eu, sinceramente, a gente projeta uma ideia, mas eu não sei o quanto o time acredita que ele vai impactar imediatamente. O Patrick Robinson tá voltando, ele deve ser o titular como slot cornerback. Você tem o P.J. Williams, que fez uma temporada muito boa, principalmente do meio para o fim da temporada. Mas você ter esses nomes ajuda bastante a defesa. A gente não fica tão preocupado, porque a gente consegue ter uma variação de esquema, etc., que a gente talvez não pudesse ter tido ano passado. E a gente joga contra ataques que vão ser muito verticais, né? O ataque do Tampa Bay é o James Winston, que tem um baita braço, e aí você vai ter que marcar Mike Evans, você vai ter que marcar Chris Godwin. Você tem o Carolina que tem o Cam Newton, que tem minhas restrições quanto a ele, mas é um ataque muito veloz, que deve crescer esse ano com o DJ Moore, que é um jogador que eu gostava muito na época do draft, está se desenvolvendo para ser um ótimo jogador. Você tem o próprio Christian McCaffrey, que é um cara que se alinha muito como wide receiver. Você precisa de ter jogadores capazes de acompanhar esses caras e jogar mano a mano, em espaço, disputando em velocidade, disputando em força. O Atlanta nem se fala, né? O Atlanta tem um baita quarterback, tem o Julio Jones, que então, quanto mais ajuda, melhor. A gente conseguiu estabelecer um bom grupo de linebackers ano passado, que também deve ajudar essa transição da galera do defensive
backs para não estar tanto em campo o tempo todo, para você conseguir mesclar esquemas, mesclar formações. Então, assim, por isso que eu gostei tanto desse escolha. Ele é um jogador que tende a melhorar, porque ele já mostrou a sua capacidade de mudar. Então, a ideia é que ele cada vez perto da linha de scrimmage. Eu acredito que ele pode ser esse jogador também, marcando homem a homem, e é um cara de boa visão e boa velocidade para trabalhar fundo do campo. Então, baita escolha. Acabamos saindo com, apesar das nossas pouquíssimas escolhas dentro do top 100, né? A gente teve uma, né? Sempre com 2 jogadores que eu acho que podem contribuir já nessa temporada. E devem ser os 2 que não só vão contribuir nessa temporada, mas que devem fazer roster, né? Porque aí no 6º round a gente pegou o Saquon Hampton, que é um defensive back que vem da Universidade de... Alguém me ajuda aí, por favor? Rutgers. Tivemos na 7ª rodada o Alice Mack, que vem de Notre Dame. E na 7ª rodada tivemos a escolha. Esse Alice Mack é tight end. De Notre Dame. De Notre Dame. Não sei se dá pra ter um hype nele, ainda mais com a chegada do Cook. Não sei o quanto que ele vai ter impacto já nessa temporada, se é que ele vai ter algum, né? Posso colocar o pé de todo mundo no chão e tal, porque às vezes a galera entra no YouTube e joga lá, Alice Mack, e fala, pô, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom nessas recepções contra esses times que ninguém conhece do college, num jogo que não valia nada, esse cara é bom. Mas é um cara que foi recrutado do college com hype absurdo, por conta do seu tamanho. É um cara que é um recebedor vertical, só que ele não é tão explosivo, não tão veloz. A melhor qualidade dele é que ele é aquele cara que você joga a bola pra cima, você sabe que ele é capaz de pegar, sabe? Só que eu não gosto muito dessa questão física dele. Ele teve problemas no college de velocidade. Pode ser que ele se desenvolva como esse cara de red zone, mas com a chegada do Cook acho difícil. Eu tinha a ideia do Saints talvez escolher um jogador jovem mais cedo no draft para desenvolver, mas eu entendo não ter feito isso. O Mack é um cara que eu acho que o Saints falou, bom, esse cara mostrou um potencial físico, tem alguns lances interessantes nessas bolas 50-50 de red zone. Vamos ver o que ele pode trazer, né? Vamos ver se ele pode se tornar algo, porque como é skill position, né, a galera começa já a imaginar 1001 situações, então é bom deixar a galera com os pés no chão. Já imaginam que é o novo Graham chegando, né? Coitado. Exatamente. E aí no 7º round a gente pegou o Caden Ellis, porque são 2 S's, ele é linebacker de Idaho. Então, Idaho. Então, no máximo com o Alice Mack, né? A não ser que algo muito absurdo aconteça, de 5 escolhas, 3 devem fazer roster, se tudo der certo, se é que o Alice Mack vai fazer roster também nessa temporada. Mas de qualquer forma, é um draft seguro e principalmente um draft que atinge as needs, né? Eu já sou da opinião que no próximo draft, muito possivelmente a gente deve ter algumas needs, como é o caso de quarterback, se o Drew Brees decidir não voltar, e se é que a gente vai ter essa need, né? Porque depende muito do que o Ted Bridgewater apresentar também durante toda essa temporada, nos treinos, etc. Mas se a gente chegou numa posição que é lógico que existem buracos no time, mas, por exemplo, se a gente tivesse um first pick, né, um first round pick, eu seria a favor de ir no best player available, sabe? Não importa, quem que é o melhor cara que está à disposição? O Zé, vamos pegar o Zé, porque não tem muito buraco o nosso time, né? Acho que a gente, nessa off-season, de uma forma geral, tanto free agent como no draft, a gente atacou os buracos que nem eram tão gigantescos assim, né? Na verdade, a gente atacou os buracos que se tornaram buracos ao longo do final da temporada passada e da off-season, né? Sim. Basicamente, tight end, o running back que a gente perdeu, que aí tem uma história por trás disso aí, né? Eu acho que o Ingram até hoje não tá muito feliz com o empresário, o agente dele.
Maravilha. E o meio da linha defensiva, né? A gente teve um baque fudido aí com a lesão do Rankins. E se eu não me engano, quem foi que assinou com o Falcons? Foi o Davidson, saiu, né? O Tyler Davidson, né? Isso, o Tyler Davidson então, foi pro Falcons. Basicamente, a gente trouxe o Brown do Patriots. a gente trouxe o Malcolm Brown e trouxe o Mario Edwards também, né? Isso. Eu tenho o Mario Edwards como defensive tackle e não defensive end, porque eu acho que o tamanho dele encaixa e ele mostrou ser melhor jogando contra a corrida, então eu tenho ele como defensive tackle. Ou seja, a gente preencheu os buracos que foram criados aí ao longo da temporada passada e off-season, né? O Rankins ele vai voltar no meio da temporada regular só. Então, assim, a gente não tá no rebuild e a gente preencheu os espaços que a gente precisava. Então, eu tô bastante satisfeito com o que o time fez na off-season. Se você parar pra ver, a gente já fez o rebuild, né? Sim. O time hoje é novo. Recentemente. O time é novo e é todo draftado. Se pegar o draft de 2016 pra cá, é um rebuild. Só que não oficial e sem precisar dar a vida como o Raiders fez, por exemplo. Trocou todo mundo pra ter um monte de pique. Nossos problemas eles vão começar a partir da temporada que vem, né? Que aí começa a ter que renovar com o Michael Thomas, enfim. Mas ao mesmo tempo, a gente começa a diminuir gastos, como é o caso do Drew Brees, né? Como é outros casos. Não exatamente o ano que vem, né? O ano que vem ele ainda vai estar contando no cap, né? Mas... tem 20 paus aí pra ele o ano que vem. O ano que vem que a gente fala é 2020 já, né? 2020, não a próxima temporada. No caso, aquele cap projetado que a gente tem de 80 e poucos milhões aí, 20 só pra ele, né? Pra um cara que possivelmente não estará no roster. Eu acho que eles... Eu não vou ficar puto com isso, né? Mas assim, a gente estava falando, mas apesar do hype todo da NFL, eu sei que é meio complicado, né? Porque a gente também é traumatizado por causa do draft do ano passado. Mas o Mike Loomis falou que conseguiu draftar 3 jogadores que estavam no top 70 do board, né? Do board do Saints. E acho que foi os 2 primeiros e mais um, agora não lembro que é o terceiro, desculpa. Então, ou seja, eles estavam pensando mesmo nesses caras e conseguiram pegar. A gente não teve que dar a vida pra pegar, como vocês já falaram. E, tem que trabalhar esses caras, né? E esse ano escolher sem pressão, porque, igual vocês já falaram, a gente não tinha uma need, aquela necessidade louca de draftar alguém pra preencher um buraco. Acho que se tirou um pouco a pressão do Saints, tanto que no primeiro dia eu achei que o Mike Loomis ia fazer alguma loucura pra subir pro primeiro round, mas não, ele ficou de boa, assim. E depois ele deu uma entrevista falando que, pensamos, mas a gente viu que dava pra segurar até a segunda rodada, e daí a hora que ele falou que a hora que viu que tava sobrando o jogador que eles queriam, ele falou, é agora. Aí fizeram a trade, né? Então, fé no pai que as coisas vão dar certo essa temporada. Se Deus quiser. Mas igual o Igor falou, eu também acho que só quem vai ficar quem definitivamente pode pegar elenco é o McCoy, né? De center, e o Gardner Johnson de safety, né? Mas se você for ver o Twitter, o que mais tá animadão de ir pro Saints é o Alize Mackman, né? Ele tá tweetando isso todo dia. mas só questão de curiosidade mesmo. E é isso aí. Eu no lugar do Mac eu estaria felizão também. Imagina. Também, ganhar uma graninha ali, né? Nossa, Talvez ele fique no practice squad. Pode ser. É uma opção bem plausível. E que comece o hype para a temporada 2019. Já existem Power Ranks colocando o Saints como o número 1 no Power Ranking. Power Ranking não serve pra porra nenhuma, mas há quem diga que a off-season do Saints coloca o Saints nesse início, né, nessa pré-temporada, antes do training camp, o Saints, para alguns, é o time mais forte da liga nesse momento. Não sei, o Jets fez um... não sei, não acho. Eu nunca tiro o Patriots de cima até eu ver ele jogando. E até eu falo que ver ele jogando é na off-season, tá ligado?
Ele começa a ficar no Divisional Round. Aí eu vou pensar. Mas o Patriots tem o pacto, né? Então, é meio... Os caras podem jogar mal metade da temporada, aí vai lá e consegue recuperar, porque na divisão deles ninguém faz nada, né? Aí não tem condições mesmo. Eles fizeram um puta draft também, viu? Sim, eu ia dizer sim, isso, também. Exatamente. Eles fizeram um puta draft consistente, cheio de nomes interessantes. Cara, o N'Keal Harry vai pegar a bola até não querer mais do Tom Brady. É aquela coisa, né, cara? Você deixou os caras de novo conseguir jogadores muito bons, sem precisar comprometer nada. Cara, eles tiveram 12 escolhas. 12. Eles eram a franquia que mais teve escolha, né, no draft desse ano. Eu vou até dar uma olhada aqui rapidinho, só pra vocês. Só pra comentar rapidinho, porque é um draft que eu realmente gostei. E olho no Browns, tá? O Browns fez um draft muito sólido. Só a escolha do Greedy Williams, que saiu muito baixo no draft. Eles pegaram o cara em terceira rodada, né? No meio da segunda rodada, né? O Greedy Williams, que é o cornerback de LSU, cotado muito pra sair entre as 20 escolhas. Ele chegou a cair tudo isso e ele é muito bom jogador. O Browns vem forte. Esse time é muito consistente. Eles têm um bom técnico agora. Uhum. Um ataque fantástico. A defesa também. A defesa já era uma das melhores da NFL no ano passado, cheia de rookie, cara desconhecido. E essa defesa tá ganhando muito corpo. Olho de verdade no Browns, não é por hype nem nada. Esse time é talentoso de verdade. A gente viu o quanto ele é talentoso ano passado, apesar de Hugh Jackson e etc. Mas o time melhorou quando o Hugh Jackson saiu, né? Então, pra você ver o como ele é ruim. Ele é péssimo, cara. Ele é horroroso. O Hard Knocks vai ser com o Browns esse ano, se não me engano. Não sei se já saiu. De novo? Acho que foi ano passado, né? Acho que não vai ser de novo, não. Não, foi ano passado. Eu quero que o Hard Knocks... Então vai ser no Raiders. Isso, eu rezo por isso todo dia antes de dormir. Que seja com o Raiders, porque vai ser lindo. O Raiders demais. que fez um draft bem meia boca, né? Pelo amor de Deus. Eu particularmente não gostei. Bem meia boca o draft dos caras. Ao menos a gente não torce pro New York Giants, né? Imagina, se até o cara que escreveu Game of Thrones lá reclamou do draft, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? O draft do cara, o Giants é um capítulo à parte na ruindade de draft, porque, você pode ter feito um draft ruim, mas ninguém vai lembrar do draft, seu draft ruim. Vai lembrar o draft do draft do Giants. Você sempre vai lembrar que o Giants escolheu um cara que era pra sair na 5ª rodada na escolha 6, tá ligado? Cara, eu gosto de pontuar todo lugar que eu passo, que eu falei sobre draft. O Daniel Jones é um Josh Allen que não tem um braço forte e não corre. Ou seja, ele é inútil, sabe? Porque o Josh Allen precisa de... Eu já não gostava do Josh Allen como prospecto no ano passado. Porque eu achava que ele era um cara... a maior qualidade dele era ser grande e forte. E ele não sabia exatamente jogar futebol americano. E o Daniel Jones, ele não sabe jogar futebol americano e ele tem um braço horroroso e ele é lento. É basicamente isso. Ou seja, ele não sabe jogar, ele não é grande, ele não é forte. Não, ele é um boneco, cara. Ele é um Brock Osweiler da vida, sabe? Vai dar muito certo, sim. Vai nessa. Não, mas o Osweiler tem braço, né? Só não tem precisão, mas braço ele tem. E cérebro? Ele tem o direito e o esquerdo. Tem 2 braços, né? Mas... Ó... Teve um cara que foi escolha 199 no draft aí, que no Combine ele parecia um boneco também, cara. Mas esse aí é o pacto. Esse é o pacto. Não, mas toda vez que eu vejo cena do Brady no Brady no Combine, cara, como é que aquele cara se tornou o que ele é hoje, né? Cara, é muito legal você ver ele no Combine. Você fala, mas acho que esse cara entrou sem querer aqui. Ele era gordo. ele era gordaço. Ele tinha barriga de hambúrguer. É isso aí, gente.
Nada pra falar. Coisas que ninguém entende. Ai, certa emissora ficou falando do cara que foi escolhido, o quarterback que foi escolhido pra primeira rodada, como ele chama? Kyler Murray. O Kyler Murray. Geral? Isso. O dia inteiro falando só, não, mas ele é baixo, mas ele é baixinho, não sei o quê. Gente, eu acho que as pessoas nunca viram o jogo do Drew Brees e do Russell Wilson, né? Mas tudo bem. E agora também o... Mas eu não sou especialista como eles são, né? Deixa eu ver. O moleque do Browns lá, o Baker Mayfield. O padeiro? O Baker Mayfield. Pois é. Cara, é que a gente lembra desses, mas tem muito quarterback baixinho também que não deu certo, né? Tipo, o Manziel, tem uma galera. Mas aí são outras coisas também que interferem. Eu sempre confundo, é o McCoy, né? Que era um quarterback também de 1,5 m, que veio de Texas. Coach McCoy? Coach McCoy? Eu não lembro se é ele ou outro, que tem os dois. Não, é ele. Que ele é da mesma... Eu não lembro, eu não lembro mesmo. Ele era um prospecto assim que todo mundo metia fé porque ele era baixinho. Não deu certo. Então, mas é que tem que ver, velho. O Mark Sanchez também é baixinho. Sim. E esse também não deu certo. Mas assim, é que o povo esquece de olhar contra que universidades eles jogam, né? Tipo, as divisões da universidade são bem diferentes do que você jogar na NFL. Então você tem gente que esquece de dar uma analisada nisso também. E outra, não é uma ciência exata, né? Eu tô falando aqui de prospectos claro e tipo, tem muitos fatores que influenciam. Tipo, tirando o Patriots, que você sabe que vai dar certo de algum jeito, sabe? Lá o Patriots pode, sei lá, escolher o tio da padaria ali que vai dar certo. ele vai fazer uma jogada no Super Bowl, né? Exato. Mas são vários fatores que influenciam, local, momento do time, assim. É igual eu falei do Josh Rosen. O Kyler Murray é um cara legal demais de ver jogar. O problema dele não é a altura e não é por isso que ele vai... O problema dele é caráter. Suceder ou não suceder na NFL. Só que, por exemplo, o Josh Rosen, é um baita de um quarterback. Ele simplesmente foi colocado numa situação horrível, com um coaching staff ridículo, com um time ao redor dele muito mal, sabe? Até o Larry Fitzgerald não foi bem no ano passado. E, tipo, ele não tinha... O David Johnson não conseguiu correr com a bola em momento algum. O resto era um monte de cara desconhecido e jogador novato. E assim... Por mais que eu entenda a escolha de uma forma que, tipo, chegou o técnico novo e ele quer mudar tudo, cara, o Cardinals precisa de muitas mudanças para se tornar um bom time. E eles simplesmente jogaram uma escolha de primeira rodada. Eles escolheram ano passado um QB na primeira rodada e jogaram ela fora. Sim. Depois de um ano. Depois de um ano terrível, de um ano onde você não conseguiu ver nada do cara, que ele foi colocado numa fogueira, que ele nem jogou todos os jogos. É uma situação ridícula, absurda. O Cardinals, eu não sei exatamente o que o Cardinals tem na cabeça. Eles pegaram um técnico inexperiente, um técnico que não teve sucesso no college, é bom frisar. O Kingsbury teve um período interessante em Texas Tech, onde ele mostrou um ataque muito forte, mas ele não foi um vencedor no college. E aí ele se transferiu de universidade, acabou não indo para ir para a NFL diretamente. Assim, todo mundo quer achar o próximo Sean McVay, todo mundo quer achar o próximo... Agora me fugiu o nome do técnico do São Francisco 49ers. Mas enfim. O Cairo. Shanahan. É o ex-coordenador ofensivo do Falcons. Tipo, todo mundo quer achar esses jovens caras, mas assim, eu tenho minhas ressalvas quanto a esse time do Cardinals. Eu tenho minhas ressalvas a fazer isso. Esse tipo de estratégia não funciona e nunca funcionou na NFL. A gente cansou de ver o Browns selecionando quarterback ano após ano. Sabe? E não dá situações. Tá bom que eles avaliaram o talento tão bem quanto eu avalio.
assim, eles escolheram, sei lá, da cabeça, fala um nome legal, enfim. Mas, sabe, né, é uma situação muito ruim. O jeito que trataram o Josh Rosen nesse processo, pra mim, foi uma coisa horrível. E como fã do Josh Rosen do college, e o Josh Rosen, ele tem um karma, porque quando ele tava no college, ele sofreu com a mesma coisa. E o UCLA era um time horroroso quando ele tava no UCLA. Um time horroroso, né? Então, e assim, em nenhum momento deram tempo do cara, tipo, trocaram um coordenador ofensivo no meio da temporada, enfim. Assim, o Cardinals é muito engraçado isso, porque às vezes se esconde, galera, todo mundo pensando isso e todo mundo falando do Kyler Murray, mas esconde como essa decisão é ruim pra mim. Como essa decisão é errada e como não é assim que você desenvolve uma franquia vencedora. Não é de um dia pra noite que você vai ter isso. Mas, enfim, a escolha foi feita, eu gosto do Kyler Murray, mas não sei como as coisas vão ser, sabe? Estão colocando muita coisa. Eu gostei que o Rosen foi para os Dolphins, porque é um ambiente que ele não vai ter tanta pressão, eu acredito. Porque o Dolphins ano que vem, sinceramente, e eu sei lá como é que o time do Dolphins vai estar. O Dolphins tem nomes interessantes, mas ninguém sabe exatamente o que esse time vai virar. Ou se ele vai ser um time, por exemplo, tem toda aquela história, né, que o Dolphins é apaixonado pelos QBs da próxima classe. E que, sei lá, eles podem simplesmente tancar, mas essas situações me incomodaram muito, sabe, no processo do draft. E quando falaram essa situação, eu falei, cara, não é possível, enfim. Eu não acho que isso vai dar certo no Cardinals, eu não acho. Eu não acho que, e se for dar certo, vai tomar 3, 4 anos para desenvolver todo mundo, para montar uma linha ofensiva, para montar um ataque decente. Enfim, pelo menos não é o New York Giants. Na dúvida, você sempre compara com o Giants, que tudo vai parecer maravilhoso. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Moçada, vamos embora? Encerramos assim mais um IDET Podcast, agradecendo mais uma vez a audiência de todos e dando tchau primeiro pra ela. Bye bye, Jé. Bye, voltaremos a qualquer momento para falar da tabela dos Saints. Beijo pra todo mundo que tá ouvindo, um abraço principalmente pros guris lá do nosso grupo, do nosso grupo do Telegram, que sempre está participando, conversando com a gente, trocando ideia. Abraço para todos. E abraço para os gurias também que me ajudaram a fazer o podcast passado, certo? Foi muito legal e espero que novamente temos elas aqui conosco. Beijinho para vocês. Vão assistir Vingadores. Com toda certeza, para quem acompanhou o último podcast, foi um podcast só de meninas e ficou muito legal o podcast desse IDET Podcast só com elas. Igor, um abraço. Abraço, galera. É bom estar de volta e agora a gente vai virar os olhos pro training camp e agora é começar a rezar pra ninguém machucar, né? E já começam as orações, que é o momento. Igor, agradece os guri lá do Fantasy lá que você participou. Cara, verdade, eu fiz uma loucura nesse dia do draft. Eu tava acompanhando com os colegas também, mandar um abraço da Kickoff. Acompanhei a primeira rodada toda e aí consegui dar um pulinho também na Fantasy pra comentar sobre as escolhas. Foi bem no momento da escolha tanto do Falcons e do Carolina, então foi bem legal trocar uma ideia com o cara. Muito obrigado pelo convite, sei que foi corrido e, né, a gente sabe que noite de draft é um negócio meio insano e eles montaram um negócio muito louco, envolvendo muita gente e ficou muito bom. Então um abraço pra galera do Fantasy NFL e é isso aí. Falou, pai. Tchau, pessoal. Boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde também para quem for escutar, no horário que for escutar. E preciso me cuidar. Um abraço.
E dessa forma a gente termina mais um Idade Podcast. Fique ligado que teremos novidades e em breve mais um Idade Podcast novinho aparecendo também aí para você. Obrigado por ter acompanhado a gente e por ter começado mais essa temporada junto com o Idade Podcast. Tá só começando e a gente espera que essa temporada de 2019 seja aí espetacular. Um abraço a todos. Falou!